Oi, pessoal, tudo bem? Bom, estou aqui, mais pra frente eu vou me apresentar, mas primeiro eu quero agradecer a parceria com a Belcol Cosméticos e dizer que eu estou muito feliz e honrada por estar participando desse projeto lindo que é o Beleza Sem Fronteiras, o Adote uma Atitude, Adote essa Atitude, que é um projeto que eu já conheço há algum tempo e que nessa pandemia me surpreendeu com essa ação de desenvolver um congresso online, né, um web meeting online, para além de levar conhecimento para todo mundo, porque eu também estou assistindo às aulas, então levando conhecimento para todo mundo literalmente e trazendo essa ação da doação do álcool em gel. Então, estou muito feliz de participar desse projeto. Espero que vocês estejam aproveitando, espero que vocês estejam captando cada informação que cada palestrante esteja passando, porque a gente troca aqui informações, a gente troca aqui, além de conhecimento, experiência. Além, né, de trocarmos também após essa apresentação, a gente recebe o feedback e acaba recebendo também muitas mensagens de dicas, muitas mensagens de outras, vamos dizer assim, visões, dúvidas. Então, é uma ótima oportunidade para a gente aumentar aí a nossa linha de raciocínio dentro de diversos assuntos dentro da área da estética, tá bom? Bom, eu vou colocar aqui a aula de hoje. Mas antes, eu quero me apresentar. Eu sou a Maite Bertolassini Alvise, sou esteticista cosmetóloga graduada pela Universidade AM Morumbi. Tenho 6 anos de experiência na frente técnica educacional da Belcol, então é com muito amor e prazer que eu falo que eu trabalhei 6 anos na indústria Belcol Cosméticos. Quem já participou de feiras, de eventos, talvez tenha me visto em algum deles, ou em workshop, em congresso, porque eu tinha ali a figurinha carimbada nas feiras e nos congressos por conta do meu trabalho com a Belcol Cosméticos, né, na parte técnica, na parte educacional. Hoje eu sou distribuidora da região de Niterói, então sou distribuidora da Belcol de Niterói, né, aqui do Rio de Janeiro. Mudei para o Rio de Janeiro, era de São Paulo e agora mudei para o Rio de Janeiro. E tenho a minha empresa que é a MB Estética e Conteúdo, que além da distribuição da Belcol, também trabalha com a distribuição de insumos e também na parte de cursos, tá? Antes presencial e hoje curso online. Bom, mas tirando a minha apresentação, eu estou aqui para falar sobre um tema que é um tema que eu gosto muito, que é sobre fatores de crescimento, que é um tema que eu tinha muita dúvida no começo, eu não sabia o que exatamente o fator de crescimento fazia na pele, como ele atuava, então eu busquei essa informação para realmente entender e conseguir passar, tanto na época, né, para os clientes da Belcol, quanto também para os meus clientes de atendimento. Então, eu tenho aqui um tema que é conexão B3, comunicação intercelular para o rejuvenescimento através dos fatores de crescimento. Esse tema ele é um tema bem interessante porque, além de falar de fatores de crescimento, a gente precisa também entender um pouquinho sobre a comunicação celular. Então, aqui, para iniciar, a gente vai entender o que é comunicação celular, o que é uma comunicação entre as células ou intercelular. Então, eu estava assistindo uns vídeos e eu gostei muito da explicação de um vídeo que ele fala exatamente isso, e aí eu escrevi, né? é, Esquematizei o que esse vídeo disse nessa apresentação para vocês. Então, uma comunicação intercelular, uma comunicação entre as células, sempre vai ter um emissor, um receptor, uma mensagem e uma resposta. Como que eu posso traduzir isso na minha pele, no meu organismo? Então, eu tenho um emissor e um receptor, que podem ser duas células. Essa mensagem, ela pode ser apresentada aí como um composto ou um elemento químico. Então, esse elemento, esse composto químico que vai unir o receptor com o emissor. Através dessa união, eu vou gerar uma resposta. Essa resposta pode ser de inibir ou estimular algo. Então, eu não posso dizer que a comunicação das minhas células servem só para diminuir um ponto ou só para estimular um ponto. Não. Dependendo. Desculpa.
dependendo da minha necessidade, eu tenho um foco. Então, ou eu vou inibir ou eu vou estimular, que a gente chama de biomodular esse tecido, seja pele, seja qualquer outro tecido do nosso organismo, acontece dessa maneira, tá? Então, essa comunicação celular é a fonte principal de informação que nós precisamos saber para entrar no assunto fator de crescimento. Se eu não sei o que é comunicação celular, eu não consigo entender o que é o fator de crescimento. Então, a gente aqui entendeu o que é uma comunicação celular, que eu tenho dois agentes, né? Dois, vamos dizer assim, objetos, duas células, e eu tenho um composto aqui químico que faz essa ligação, que passa essa mensagem entre uma célula e outra para estimular uma resposta, tá? Então, agora que a gente sabe, a gente pode falar sobre o fator de crescimento propriamente dito. Acredito que muitos professores aqui já tenham falado sobre epiderme, sobre derme, sobre constituição de pele. Então, eu não vou repetir muito sobre isso, eu vou direto ao ponto, tá? Quem me conhece sabe que eu gosto muito de falar sobre pele, mas como aqui a gente tem o objetivo de falar sobre fatores de crescimento, eu vou direto ao foco, direto ao ponto, para a gente conseguir desenvolver aqui com mais, não agilidade, mas mais foco essa aula. Então, aqui eu tenho os fatores de crescimento que vem, né? Da onde vem? Qual é a origem desses fatores de crescimento? Eles são produzidos por células epidermais, epiteliais, então células da nossa pele, principalmente pelo macrófago, mas também eu tenho fibroblasto e queratinócito produzindo célula, produzindo fator de crescimento. Que além de trabalhar com uma produção para se estimular, também trabalha com uma produção para estimular células vizinhas. Tá, Maite, o que significa isso? Então, eu tenho aqui, eu quero pegar alguma coisa para dar de exemplo para vocês. Vou pegar aqui esse produtinho, ó. Eu tenho aqui um macrófago, certo? Esse macrófago, ele vai produzir fatores de crescimento para estimular ou ele mesmo, ou estimular uma célula vizinha. Então, é o que a gente chama de autócrina ou parácrina, certo? A gente, assim, né? A literatura, não necessariamente eu, mas a literatura denomina dessas duas formas essa produção. Então, um fator de crescimento, ele é originado de um macrófago, principalmente, mas pode também ser de um fibroblasto ou de um queratinócito. Aqui é um outro vídeo do professor Lucas Portillo, que eu gostei bastante da explicação dele, é uma explicação bem objetiva, mas eu quero mostrar principalmente essa imagem que ele colocou, que eu achei muito legal, que diz o seguinte, que representa o seguinte, na verdade. Esse círculo amarelo é onde eu tenho o macrófago. Então, olha quantos fatores de crescimento eu tenho ali sendo produzidos pelo macrófago. E olha ali também alguns fatores de crescimento sendo produzidos pelo fibroblasto, certo? Aqui, onde eu tenho o fibroblasto e eu tenho TGF-beta1, é o que eu acabei de falar para vocês, ó. O meu fibroblasto produziu o fator de crescimento para se autoestimular, mas ao mesmo tempo ele também produziu o FGF2 para estimular um outro receptor, uma outra célula. Então, ele pode agir dessas duas maneiras, tá? É só para representar aí o que eu acabei de explicar para vocês. Então, agora que a gente sabe de onde vem, quem são esses fatores de crescimento? São citocinas e proteínas que são produzidas pelos macrófagos, fibroblastos e queratinócitos, que biologicamente são ativas e elas conseguem regular diretamente esse ciclo celular. Resumindo, forma simples, é o fator de crescimento que faz a comunicação celular, que regula essa sinalização entre as células. Tá, Maitê, mas o que isso pode gerar na minha
pele. Aqui a gente vai ter o foco de pele, tá? Ela pode gerar um desenvolvimento celular, que consequentemente me dá um crescimento celular, que gera um reparo tecidual. Então, olha que legal. Significa que esse fator de crescimento, essa citocina, essa proteína, que é denominada fator de crescimento, faz parte do processo de reparo tecidual do meu organismo, seja na pele, seja em qualquer outro órgão. Então, significa que toda vez que eu me machuco, eu tenho produção de fator de crescimento? Sim. Então, aqui, ó, na pele, naturalmente, a interação do fator de crescimento com o tecido epitelial aumenta o reparo tecidual, as respostas imunológicas e, consequentemente, síntese de colágeno, elastina e glicosaminoglicanas, certo? Desculpa, eu tava com um soluço, eu acho que ele está voltando. Essa síntese de colágeno, elastina e glicosaminoglicanas acontece por conta de uma inflamação. Então, isso a gente precisa lembrar também. Deixa eu só voltar aqui nessa imagem. Ó, essa inflamação aconteceu por algum motivo, seja físico, seja mecânico, químico, interno ou externo. Essa inflamação aconteceu e ela gerou uma produção de mediadores químicos que irão pedir ajuda para o tecido se autorregenerar. Então, olha que engraçado. Fiz aqui um machucado no meu joelho, igual a fotinho que eu coloquei para vocês. Esse machucado no meu joelho vai aumentar ali, né, o que a gente chama de vasodilatação, vai chegar mais sangue. Dependendo do meu machucado, eu tenho o extravasamento desse sangue e eu tenho mais células de defesa chegando ali na minha região. O macrófago, por exemplo. Esse macrófago, ele vai ajudar o tecido produzindo o fator de crescimento, para que o fator de crescimento estimule as células, seja o fibroblasto, seja a nossa epiderme, seja a própria parede do vaso sanguíneo para se auto-regenerar. Aí eu vou para a etapa de proliferação e depois a de remodelação, remodelagem, modulação, enfim. Tem vários nomes, né, dessas fases da cicatrização. Então, o fator de crescimento ele está presente na primeira fase do processo de cicatrização natural do nosso tecido, ok? Aqui, voltando naquela imagem do professor Lucas, a gente vê os diversos fatores de crescimento endógenos. Então, dependendo da minha agressão, eu tenho a produção de fatores de crescimento. Eu sempre brinco, né? Uma brincadeira para ajudar a gente a fixar essa informação, que é mais ou menos o seguinte: se eu tenho uma briga, quem me conhece sabe que eu gosto de dar esses exemplos meio diferentes para a gente conseguir fixar. Se eu tenho uma briga e eu consigo controlar essa briga com 3 pessoas, eu vou levar 3 pessoas para me proteger. Então, eu tenho uma guerra e eu sei que com 3 pessoas eu consigo me proteger. Se eu fico sabendo que a minha região, o meu lado, foi atacado porque essa pessoa, esse meu oponente, tem um armamento forte, eu vou chamar mais pessoas para me ajudar nessa defesa. Então, na pele acontece da mesma forma. Dependendo do nível de agressão, o meu corpo vai produzir tipos de fatores de crescimento. Então, vamos supor que eu tenho ali, em média, 15 tipos de fatores de crescimento, tá? Um número simbólico. Dependendo da minha agressão, eu vou produzir 3, eu vou produzir 5, eu vou produzir 10 ou eu vou produzir 15. Então, quanto mais agressivo essa lesão, mais fatores de crescimento eu preciso para regenerar ali o meu tecido, ok? Então, aqui mostra exatamente essa diversidade dos fatores de crescimento. Por que acontece essa produção de acordo com a agressão? Se eu tenho, por exemplo, uma agressão que o meu corpo entende que precisa produzir mais colágeno para regenerar essa agressão, ele vai produzir, por exemplo, o TGF-beta, que é um fator de crescimento que se liga diretamente ao fibroblasto. Então, lembra lá no começo que eu falei assim, olha, a comunicação celular é a união entre uma célula, outra, uma mensagem que gera uma
Resposta. Então, aqui eu tenho a ligação do TGF-beta com o fibroblasto, que tem um receptor TGF-beta, e essa união, essa comunicação vai estimular uma reação química interna que vai gerar a produção de aminoácidos e, consequentemente, de colágeno. Tá? Então, se a minha pele, se o meu organismo entende que precisa estimular esse fator de crescimento para estimular o fibroblasto, ele vai produzir TGF-beta. Agora, se ele quer que produza fator de crescimento específico para reparação da parede do vaso sanguíneo, fator de crescimento específico para a epiderme, fator de crescimento específico para algo, ele vai produzir. E aqui é só um exemplo para que vocês possam entender como isso funciona, tá? Mas aí vem uma pergunta. Mas, Maitê, se já temos fator de crescimento naturalmente do meu corpo, por que que eu tenho que indicar um cosmético com fator de crescimento? Bom, aí a gente entra numa linha de raciocínio que hoje ela está, na minha opinião, graças a Deus, mais clara na mente do profissional, que é a seguinte: em um tecido saudável, toda inflamação gera uma regeneração. Então, se eu tenho aqui tecido, gente, vamos se referir à pele, tá? Eu tenho um tecido saudável, então eu sou uma pessoa saudável, um tecido saudável. Eu lesionei a minha mão. Ah, eu queimei, eu caí de moto, eu tive um acidente, enfim, eu ralei, eu lesionei a minha mão. Naturalmente, essa inflamação vai estimular a produção pelos macrófagos de fatores de crescimento que vai me ajudar na regeneração desse tecido, certo? Mas dependendo da minha lesão, vocês acham que toda vez que a gente tem essa inflamação, a gente não corre o risco de deixar uma cicatriz ou uma lesão crônica? Sim. Então, quando eu tenho um fator de crescimento no cosmético, eu evito a inflamação. Eu pulo essa etapa. Então, o fator de crescimento já no cosmético, ele não precisa da inflamação para estimular a regeneração. Porque eu já estou colocando o fator de crescimento na pele. Eu não preciso inflamar a pele para ela produzir fator de crescimento para ela regenerar. Eu já venho aqui e eu já coloco o fator de crescimento para a pele regenerar. Então, eu tenho resultados mais, vamos dizer assim, rápidos. Então, eu tenho uma aceleração nesse processo de cicatrização de feridas. Então, eu tenho uma ferida, eu tenho uma lesão. Se eu uso o fator de crescimento tópico, eu acelero essa ferida. Eu tenho uma melhora na produção de colágeno, na produção de glicosaminoglicanas, que é o nosso ácido hialurônico natural da pele. Consequentemente, eu tenho melhora no envelhecimento, eu tenho melhora na linha de expressão, eu tenho melhora na textura da pele, eu tenho melhora na aspereza e também na despigmentação. Por quê? Alguns fatores de crescimento, eles conseguem controlar o melanócito para que ele não produza mais melanina em excesso, tá? Então, eles são ótimos coadjuvantes no processo de despigmentação do tecido. Então, o intuito aqui, gente, é estimular a regeneração da pele com a aplicação tópica do fator de crescimento sem a necessidade de uma lesão. Então, eu até coloquei ali um menos e um mais, que significa menos é mais. Então, toda vez que a gente tem uma agressão intensa, eu corro o risco de lesionar essa pele, de deixar uma cicatriz. Quando eu tenho uma lesão não tão intensa, eu posso usar um fator de crescimento para me ajudar nessa recuperação. Na intensa também eu posso, mas aqui eu consigo pular essa etapa da inflamação para não precisar correr o risco de ter essa pele com uma lesão ou uma cicatriz, tá? Mas ok, agora que a gente sabe da onde vem, o que é, como funciona, como atua, o que é comunicação celular, qual fator de crescimento eu devo usar? Maitê, eu já vi que existem diversos tipos de fatores de crescimento. Sim, existem diversos tipos de fatores de crescimento, principalmente endógenos, né, como eu falei para vocês, mas nos cosméticos também. Então, aqui tem alguns exemplos, como por exemplo o EGF, o IGF, o VEGF,
o TGF beta 3 e cada um vai trabalhar específico em uma necessidade do meu organismo, da minha pele, ok? Eu não posso classificar que eu preciso de um produto que tenha todos os fatores de crescimento. Por quê? Às vezes, na verdade, nem às vezes, na maioria das vezes, a minha pele não precisa de todos esses fatores de crescimento. Ela precisa de fatores de crescimento que estimulam a epiderme e a derme. Então, não tem a necessidade de colocar diversos fatores de crescimento. Eu vou montar uma estratégia para conseguir regenerar esse tecido. Certo? A gente vai falar dessa estratégia mais para frente. Mas quando a gente fala de fator de crescimento na cosmetologia, a gente dá de cara com uma molécula de alto peso molecular. O que é uma molécula de alto peso molecular? É uma molécula que tem um peso molecular grande. É uma molécula grande, é uma molécula que tem dificuldade de permeação, de penetração. Então, é a mesma relação que a gente faz com ácido hialurônico. Uma molécula grande não consegue permear tanto no tecido. Então, eu preciso de recursos para aumentar essa capacidade de penetração, de permeação dos fatores de crescimento, tá? Com isso, a Belcol, ela resolveu investir em tecnologia junto com essa empresa coreana que não sei como fala esse nome, mas Caregen, enfim. Essa empresa coreana, ela é especializada em biotecnologia no desenvolvimento de fatores de crescimento e seus peptídeos. Então, olha que legal. Toda empresa, quando tem um foco, por exemplo, a Belcol, ela tem um foco na no depósito de colágeno, né? Vamos dizer assim, na reposição de colágeno na nossa pele. Então, toda empresa, quando tem um foco, ela atua de maneira eficaz porque você foca naquilo. Então, o ser humano, se ele tem um foco no trabalho, ele vai ter resultado porque ele teve o foco. Então, essa empresa, como ela tem o foco no desenvolvimento de fatores de crescimento, ela consegue ter uma atuação, um desenvolvimento muito bom na reposição de fatores de crescimento na pele. Mas quando eu falo reposição, a gente acaba levando a uma certa confusão. Não é reposição de, olha, eu vou colocar o fator de crescimento, eu vou colocar o colágeno e ele vai entrar na minha pele e vai substituir o que eu tenho. Não, ele vai estimular o que eu já tenho ou estimular uma regeneração, por exemplo, tá? Como que ele faz isso? Existe uma tecnologia que é chamada de tecnologia nanofactor. Essa tecnologia traz o fator de crescimento nanoencapsulado em nanolipossomas, ok? Maite, significa então que todo produto lipossomado é melhor do que um produto que não é lipossomado, ou é melhor do que um produto nanotecnológico, ou é melhor do que um produto que tem silício? Não. Cada ativo tem a sua necessidade. Então, a empresa de que desenvolve esses ativos, ela consegue identificar o que esse ativo precisa. Ah, esse ativo precisa de uma lipossoma, esse ativo precisa de uma nanocápsula, esse ativo precisa de um silício para entrar na pele, então eu vou escolher o que ele precisa e vou colocar, tá? Então, não vamos colocar um ativo contra o outro, porque um é nanoencapsulado e o outro não é, porque depende da atuação do próprio ativo. É a mesma coisa, eu sempre brinco, é a mesma coisa do que carne, quando você compra uma carne de primeira e uma carne de segunda. A carne de primeira, você não precisa nem preparar muito ela, porque naturalmente ela já tem ali mas não é uma eficácia, mas já tem um desenvolvimento para ficar com sabor agradável. A carne de segunda é uma carne que precisa de um preparo melhor para ficar com um paladar mais agradável. Então, aqui acontece da mesma maneira. Cada ativo tem a sua necessidade e a empresa que desenvolve o ativo vai entender se esse ativo precisa do nano, se esse ativo precisa do lipossoma, se esse ativo precisa do silício, se esse ativo às vezes não precisa de nada. Então eu posso colocar somente o ativo na pele, tá? Nesse caso, essa empresa coreana, ela desenvolveu
o fator de crescimento, né? Os fatores de crescimento nanolipossomados, que significa que colocou, né, em lipossomas nanométricas. Então, trabalhou com duas tecnologias de permeação para que ele possa entrar na nossa pele, ok? Para relembrar, lipossoma, nano, outros tipos de encapsulamento também são formas de aumentar, de vetorizar o ativo na nossa pele. Então, é como se eu estivesse escondendo esse fator de crescimento dentro de uma cápsula bem pequenininha para que ela possa entrar na minha pele, ok? O que isso vai garantir no meu tecido? Biodisponibilidade, vamos dizer assim, real. Então, entrou essa quantidade de fator de crescimento, vai ficar essa quantidade de fator de crescimento, eu não tenho perda, e garante também a estabilidade no produto dessas moléculas. Então, eu tenho uma maior estabilidade do produto dentro de uma formulação, tá? A Belcol, ao desenvolver os produtos com fator de crescimento, ao desenvolver linhas de raciocínios para microagulhamento, para regeneração de pele, ela escolheu trabalhar com um tipo de fator de crescimento. Ah, Maitê, mas será que um tipo não é pouco? A gente precisa parar com essa ideia de quanto mais, melhor. Porque se for assim, gente, é o que eu falo em todos os cursos, é o que eu falo em workshop, é o que eu falo para os clientes, é o que eu repito também na minha mente. Se a gente cair nessa ideia de quanto mais, melhor, a gente vira refém de quantidade. E refém de quantidade tem limite. Então, por exemplo, se eu falo para vocês que o meu produto tem o TGF beta 3. Aí depois eu tenho um produto que tem 2 fatores de crescimento, depois eu tenho um produto que tem 3, depois eu tenho um produto que tem 4. Vocês vão sempre ficar refém de precisar comprar um produto novo, porque ele tem mais, porque ele tem mais, porque ele tem mais. A gente não pode escolher um produto por conta disso. A gente tem que escolher um produto de acordo com o benefício que ele me traz. Então, se hoje eu tenho um produto com o TGF beta 3, que ele foi classificado pela Belcol como o fator de crescimento ideal para crescimento epidérmico e dérmico, que é o que a gente precisa, é o que me atende. Se no futuro, eu preciso de um fator de crescimento, o TGF beta 3, e também eu preciso de um outro, ok? Por necessidade e não por quantidade, ok? Então, a suplementação tópica desse fator de crescimento traz um efeito direto na cicatrização de feridas, porque vai diminuir ali aquela comunicação. Na verdade, desculpa, vai aumentar a comunicação dessas células inflamatórias para estimular a regeneração desse tecido e, consequentemente, aumentar a produção de colágeno, elastina e principalmente matriz extracelular, ok? A gente fala muito de colágeno, elastina, colágeno, elastina, colágeno, elastina, mas a gente tem que lembrar que a matriz extracelular, o que fica em volta do colágeno e da elastina, são componentes, na verdade, na matriz extracelular, tem componentes ideais para a regeneração e sustentação do meu tecido. Então, eu preciso dessa matriz extracelular para que um colágeno sustente a pele, para que uma elastina deixe a pele com elasticidade. Então, o fator de crescimento, o TGF beta 3, ele atua diretamente nesse tecido, nessa produção. Então, aqui, ó, além disso, ele é considerado fator de crescimento transformador, tá? Ele atua em parceria, em sinergismo com o fator de crescimento fibroblástico básico, endógeno, então natural, que produz essa matriz extracelular. Então, ele estimula essa produção e também trabalha com outro fator de crescimento que estimula essa produção de MEC. Principal sinalizador, então, desse fibroblasto para a síntese e maturação do colágeno. Então, não só adianta estimular a produção de colágeno, como também ele ajuda a maturar esse colágeno, a deixar esse colágeno com, vamos dizer assim, um tipo de colágeno que tenha mais durabilidade no meu tecido, como o tipo 1 e o tipo 3. Então, consequentemente, no meu tecido, ele previne fibrose, cicatrização cutânea, ele ajuda e tem uma ação anti-age, ok? Então, ele atua fortemente nessa regeneração epidérmica e dérmica.
Esse ativo, gente, ele é bem legal porque ele foi desenvolvido também, nos estudos, foi desenvolvido um teste em feridas de pé diabéticos, então feridas abertas, com a aplicação do TGF-beta 3 ao redor para estimular a cicatrização desse tecido. Então, olha que interessante, eu consigo uma cicatrização até em uma ferida, vamos dizer assim, com uma lesão além, né, de um tecido saudável, uma lesão bem mais significativa do que o próprio rejuvenescimento e tudo mais, ok? Aonde que a Belcol tem isso na linha, né? Aonde eu posso encontrar TGF-beta 3? Até peguei aqui para vocês para exemplificar junto com o slide. A ampola de microagulhamento, que é uma ampola, na verdade, aqui nessa caixinha tem 5 ampolinhas, tá? Aqui nós usamos 2, tem 5 ampolinhas, onde eu tenho a atuação do fator de crescimento junto com o microagulhamento. Então, pensem comigo. No microagulhamento, eu tenho duas possibilidades. Possibilidade de inflamar pouco e abrir caminhos para o ativo entrar, ou possibilidade de inflamar muito e abrir também caminhos para o ativo entrar. Se eu estou trabalhando com fator de crescimento, hoje, eu, Maitê, prefiro trabalhar com o microagulhamento que não inflama muito, então ele inflama só um pouquinho, então agulhas menores, de 0,25, de meio, de 1, até dependendo da espessura da pele, que também não é uma regra, depende da espessura da pele, tamanho de agulha, enfim. Eu prefiro trabalhar com essa linha de raciocínio de inflamar menos, porque eu vou colocar o fator de crescimento logo em seguida, então ele vai me ajudar na regeneração, tá? Então eu não preciso estimular tanto a inflamação com o microagulhamento, porque o meu fator de crescimento ele vai estimular essa regeneração que a gente precisa, seja para cicatriz de acne, seja para estria, seja para rejuvenescimento. Aqui nessas ampolas também eu tenho ácido hialurônico, alantoína, colágeno, oligoelementos, que são elementos essenciais que a minha pele precisa para responder ao ativo, ao estímulo, tá? Isso é muito importante, que também está presente aqui junto com esse kit. Esse kit, que é o kit Oxyage, que tem a mesma apresentação aqui da ampola, mas aqui é uma ampola para o microagulhamento e aqui é um kit de rejuvenescimento sem microagulhamento. Esse kit, ele também traz o TGF-beta 3, mas aqui eu tenho 10 ativos rejuvenescedores e ativos nutritivos. Maitê, por que você fala sobre nutrição de uma maneira com bastante ênfase? Porque a célula, ela não tem energia se ela não tem nutrientes. Ela não tem energia. A nossa pele, ela não tem energia se não tem nutrientes. Ela não tem energia se não tem água. Ela não tem energia se não tem oxigênio. Então, não adianta eu colocar um nanofactor TGF-beta 3, um fator de crescimento transformador, se a minha pele não tem nutrientes. Então, aqui nesse protocolo, eu tenho já a reposição de hidratação, então água nessa pele, reposição de nutrientes e reposição de fator de crescimento TGF-beta 3. O que fica faltando? Oxigenação. Massagem? Aí a gente entra com massagem, tá bom? Esse protocolo, ele é um protocolo super fácil, depois vocês podem até pegar no site da Belcol, ele é um protocolo super fácil, um passo a passo bem legal, que não fica com aquela ideia de tira e põe, é um passo a passo de sobreposição, só o comecinho, ele tem essa ideia de aplicar e remover, mas depois fica com a sobreposição que facilita também a nossa aplicação. E o mais legal dele, gente, agora algumas dicas, né, de prática. Eu posso usar com radiofrequência, com microcorrentes, com eletroterapia em geral, com a própria LED terapia, laser terapia, então a fototerapia, eu posso usar esse kit Oxyage. É um kit que eu consigo atender rejuvenescimento. Mas pensem comigo, se eu quero trabalhar, ou até mesmo aqui, ó, os dois. Se eu quero trabalhar com recuperação de cicatriz de acne, eu posso usar o TGF-beta 3? Sim. Se eu quero trabalhar com recuperação de alguma cicatriz que não seja de acne, eu posso usar o TGF-beta 3?
Sim. Se eu quero trabalhar com regeneração do tecido estriado, posso trabalhar com TGF beta 3? Sim. Então aqui eu quero que vocês saiam com a ideia que o produto, obviamente, ele vai ter a sua indicação na embalagem, porque a empresa precisa direcionar. Mas se você conseguir entender a sua composição, você consegue indicar ele para outras necessidades também, tá bom? É o que acontece. Opa, quase caiu aqui. É o que acontece também no Serum Doxy Age Home Care. O Serum Doxy Age Home Care, ele tem o fator de crescimento também TGF beta 3, só que ele é um fator de crescimento para uso em casa. Então, o que que eu posso, como eu posso indicar esse produto para o meu cliente? Rejuvenescimento, porque ele vai melhorar a firmeza, elasticidade, vai deixar a pele mais jovem, mais elástica, mais firme e também vai ajudar na regeneração. Então, se eu tenho um home care de cicatriz de acne, mesmo que aqui tá escrito assim, ó, Serum Anti-Age Facial, eu posso usar esse produto para cicatriz de acne? Sim, certo? Eu posso usar esse produto para estimular a regeneração, seja de qualquer tipo de tecido ou de lesão que eu estou trabalhando naquele momento, ok? E aí o pós-inject, que traz esse efeito também do TGF beta 3, que é esse roxinho que está no slide para vocês, que tem o efeito de pós-microagulhamento, pós procedimentos minimamente invasivos. Então, um jato de plasma, um microagulhamento, uma pressurizada, por exemplo, que eu quero formar um leve filme nesse tecido de proteção com fator de crescimento. Então, imaginem num microagulhamento que eu uso a ampola e o pós-inject. Eu coloco 2 vezes o fator de crescimento, no qual eu consigo uma regeneração bem intensa, certo? Então, a ideia aqui foi passar bem objetivo o que é o fator de crescimento, como ele atua na nossa pele e por que que eu preciso dele no meu programa de tratamento, tá bom? Outra dica que eu quero deixar para vocês, que é uma dica também que eu passo para todo mundo que eu consigo passar, que é o seguinte: vamos sair daquela ideia de vender, por exemplo, tratamento de rejuvenescimento ou de regeneração às 10 sessões do mesmo protocolo. Porque eu preciso estimular a minha pele de diversas maneiras. Então, usem o fator de crescimento mesclando com uma vitamina C, com o kit Renove-C da Belcol. Usem o fator de crescimento mesclando com vitamina A. Usem o fator de crescimento mesclando com o kit Exil, que é clareador. Então, o que eu tinha, por exemplo, de resultado, isso daí a gente tem até foto de antes e depois. O que eu tinha de resultado de 10 sessões do OxyAge ou de 10 sessões do Kit Exil de clareamento, a gente consegue o resultado até melhor em 5, porque eu mesclei. Eu usei vitamina C, eu usei vitamina A, eu usei clareador, despigmentante, o Exil, então Renove-C, Renova, Exil e OxyAge. Tá? Se vocês já possuem esses produtos na casa de vocês, na clínica, no consultório, na sala de vocês, usem e abusem, ok? Então, não fiquem presas em usar somente o mesmo protocolo em todos os procedimentos. Essa é a minha mensagem que eu deixo para vocês. Espero que eu tenha sido objetiva, porque online a gente tem que ser bem objetiva para passar o conteúdo de uma maneira bem exata. Caso vocês tenham dúvida, pode me procurar, pode entrar no meu Instagram, que é MB Estética e Conteúdo. E espero que vocês estejam aproveitando aí essa plataforma e espero que vocês tenham gostado, tá bom? Qualquer dúvida, estou à disposição e a gente se vê pelas feiras, pelos congressos, né? Seja fisicamente ou seja virtualmente, tá bom? Um beijo, se cuidem!